Antes de começar a estudar o capítulo 2 de Daniel, vamos saber um pouquinho do quem que foi Daniel. Daniel, ele nasceu por volta de 620 antes de Cristo e ele foi levado em cativeiro para Babilônia. Como ele era de família nobre, ele foi instruído no palácio do rei e após estudar cerca de 3 anos, ele se tornou um dos conselheiros do rei. O capítulo 2 do livro de Daniel é um resumo da história universal e foi revelado através de um sonho que o rei Nabucodonosor teve e que Daniel interpretou. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, só que ele não se lembrava do sonho. E Daniel, através da revelação divina, ele contou para o rei qual que tinha sido o sonho e também deu a sua interpretação. Eu vou ler aqui na Bíblia agora, para vocês poderem acompanhar depois, esse trecho que fala do sonho. Daniel 2:31. Tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua. Essa estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava de pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, as suas pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Agora o versículo 34. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. E essa pedra atingiu a imagem nos pés e não na cabeça. Isso porque Deus queria mostrar em que momento dos reinos do homem seriam destruídos, né? Nos dias dos pés. Versículo 35 agora. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Versículo 36 ao 38. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem a Deus do céu deu o reino, o poder, a força e a majestade, em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Bom, né? Segundo a palavra de Deus, o grande reino da Babilônia, a cidade dourada dos tempos antigos, com seu grande rei Nabucodonosor, era a cabeça de ouro, a primeira parte da imagem. Babilônia também foi representada pelo ouro em outros versículos. Depois vocês podem procurar no Isaías 14:4, por exemplo, né? E até mesmo essas partes do corpo da imagem da estátua são simbólicas, né? No que se refere à interpretação. Porque, como por exemplo, a cabeça, né? Os babilônios, eles eram muito inteligentes e espertos. Eles sabiam astronomia, astrologia e eram cientistas e homens muito sábios. Versículo 39. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então, já que ficou definido que a cabeça significa Babilônia, né? Tudo que temos que fazer para descobrir qual seria o próximo reino é olhar na história e ver que império sucedeu o Babilônio. Segundo a história mundial, foi o reino da Medo-Pérsia que conquistou a Babilônia em 538 a.C. O mais interessante também é que os Medo-Persas, eles eram muito habilidosos e com as mãos, eles eram artesãos e bons construtores também, né? Depois do Império da
persa, o próximo império que governou o mundo, na sua maioria, foi o Império Grego. E isso foi cumprido no ano 333 a.C., 219 anos depois que a profecia foi dada. Os gregos, simbolizados pelo vento, eles eram grandes gastrônomos. Eles gostavam de comer e de se banquetear. Contudo, a coisa mais notável em relação aos gregos era que eles advogavam o sexo grandemente e fizeram estátuas nuas do corpo humano. Foi por conseguinte apropriado também que fosse simbolizado pelas coxas da estátua, né? Os gregos também se interessavam pela filosofia, religião e assuntos espirituais. E quase todas as religiões são da opinião que o centro do espírito está no vento.